que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar em um trecho de um clássico absoluto, O Peregrino de John Bunyan. O material que temos em mãos é um diálogo fantástico entre dois personagens, cristão e fiel, que se encontram no meio da jornada. A ideia aqui é a gente desempacotar as provações, as tentações e a força que eles encontram, sabe? Tentando entender o que as alegorias por trás de cada desafio querem nos dizer hoje. E o legal dessa conversa é que ela funciona como um verdadeiro mapa, assim. Um mapa de desafios da vida. São desafios que fazem todo sentido dentro da história, claro, mas que ecoam de uma forma universal. A gente vai ver como cada personagem que o fiel encontra é, na verdade, um tipo diferente de obstáculo que aparece quando alguém está buscando um propósito maior. Perfeito. Então vamos direto para a cena. Cristão está caminhando e de repente avista Fiel lá na frente. Ele grita, Fiel não ouve, ele insiste e aí sai correndo. E ele corre tanto que não só alcança, mas ultrapassa o amigo. O texto diz que ele riu-se então cheio de si por ter conseguido tomar a dianteira. Mas a ironia é que nesse exato momento de vaidade, ele não olha para o chão, tropeça e cai. É um começo que já diz tudo, né? Mostra como o orgulho é uma armadilha assim instantânea, mesmo quando você está no caminho certo com a melhor das intenções. A queda literal dele é a metáfora perfeita para a queda espiritual que o orgulho causa. E o mais importante, ele precisa da ajuda do mesmo amigo que ele queria superar para se levantar. A jornada não é uma corrida solo. A primeira lição que eles aprendem juntos é sobre interdependência e humildade. E é interessante que a ajuda que ele precisa não é por causa de um monstro ou um inimigo externo. É por causa do seu próprio tropeço. A primeira lição da Jornada 2 é sobre lidar com a própria falha. Depois de se ajudarem, eles começam a colocar o papo em dia. Fiel conta por que saiu da cidade da destruição. Ele diz que todo mundo por lá falava que a cidade seria destruída por fogo vindo do céu, mas ele sentiu que era só da boca para fora. Ninguém acreditava de verdade. Isso já mostra uma diferença fundamental entre Fiel e os outros, né? É a diferença entre ter a informação e agir com base nela. Todos sabiam do perigo, mas só ele e Cristão levaram a sério a ponto de mudar de vida. A zombaria que Cristão sofreu, que Fiel menciona, é a primeira barreira social que qualquer pessoa enfrenta quando decide pegar uma estrada diferente da maioria. Ou conta a história. Volúvel até tentou seguir Cristão, mas na primeira dificuldade, o pântano do desânimo, ele caiu, se sujou todo e desistiu. Voltou para a cidade. E o que aconteceu com ele lá é fascinante. É um paradoxo incrível. Os mesmos vizinhos que zombavam de Cristão por ter partido, agora zombam de Volúvel 7 vezes mais por ele ter voltado. Ele é chamado de vira-casaca. O texto chega a dizer que a situação dele é 7 vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Isso diz muito sobre compromisso, sabe? A sociedade, mesmo a que não concorda com seu caminho, parece desprezar ainda mais a falta de convicção. Há um custo social para começar algo e não terminar. É uma dinâmica muito real. Bom, depois dessa atualização, o Cristão pede a Fiel que conte suas próprias aventuras e dificuldades. E a partir daqui, a conversa vira uma aula sobre as tentações da vida. A primeira figura que Fiel encontrou foi uma mulher chamada Libertina. É interessante que a primeira tentação, a carnal, é a mais óbvia, mas talvez por isso mesmo a mais subestimada. A descrição é bem direta. Uma mulher com uma língua sedutora, prometendo toda sorte de prazeres. E a defesa de Fiel é o que chama a atenção. Ele não confia só na própria força de vontade, né? Ele conta que, para escapar, ele precisou se lembrar de uma frase das Escrituras: os seus pés descem para a morte. E teve que literalmente fechar os olhos para não ser capturado pelo olhar dela. Exato. A defesa dele não é só um não visceral, é um sistema. Ele recorre a uma memória, a uma verdade externa que ele já tinha internalizado. Isso é um insight poderoso. Para combater um desejo tão forte, talvez a solução não seja lutar no mesmo nível, o físico, mas sim mudar o campo de batalha para o intelectual, o espiritual. Ele usa um princípio para governar o impulso. Depois de uma tentação tão direta e física,
A próxima é muito mais sofisticada, quase uma armadilha intelectual. Fiel chega no Morro Dificuldade e encontra uma figura completamente diferente. Um homem idoso. Ele se apresenta como Adão o Primeiro, da Cidade do Engano, e faz uma proposta de emprego, assim, irrecusável. E que proposta? Não é só prazer momentâneo como a libertina oferecia. É um pacote completo de vida, um bom salário, uma herança garantida e, de quebra, o casamento com as 3 filhas dele. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Basicamente, ele oferece segurança, status e prazer. É a tentação de voltar para a vida que o peregrino decidiu abandonar, mas numa versão premium. É a nossa natureza antiga nos oferecendo um acordo de paz muito vantajoso. Fiel admite que quase aceitou. As palavras do velho eram muito convincentes. Mas aí ele percebeu uma frase escrita na testa do homem. Despa-se do velho homem com os seus feitos. Foi o alerta de que ele precisava. Mas o que me impressiona nessa cena é a violência da reação que vem depois da recusa. Ele não só diz não, ele sente uma dor física, como se estivesse rasgando algo de si. Por que Bunyan descreve o rompimento com o passado de forma tão visceral? Essa é a genialidade da metáfora. Fiel diz que o velho deu um puxão tão forte que ele pensou que havia arrancado um pedaço de mim. Porque, de certa forma, arrancou. Romper com velhos hábitos, velhas identidades e desejos arraigados é doloroso. Não é uma decisão limpa e indolor. Parece que a gente está perdendo uma parte de nós porque esses desejos e hábitos formaram uma parte de nós. A dor é o custo do desapego, da verdadeira transformação. E a coisa não para aí. Mal se recupera dessa dor e Fiel é perseguido e atacado por outra figura. Um homem o alcança, o derruba com várias pancadas e o acusa de ter tido uma secreta atração por Adão, o primeiro. E aqui a alegoria fica ainda mais profundo. Cristão, ouvindo a história, identifica esse agressor como Moisés, que representa a lei moral e religiosa. Então a lógica aqui é brutal. Moisés não pune Fiel pelo que ele fez, mas pelo que ele sentiu, por aquela inclinação secreta que ele teve pela oferta. A lei basicamente aponta o dedo para a falha, para o desejo e condena sem dó. O agressor mesmo diz, não sei o que é misericórdia. Nossa, é um beco sem saída. A lei te mostra que você está errado até no pensamento, mas não oferece uma solução. E quando o Fiel está prestes a ser destruído, o texto diz que alguém chegou e mandou que ele parasse. E Fiel o reconhece pelas cicatrizes em suas mãos e no flanco, uma referência clara ao Salvador, a Cristo. E aí se fecha o ciclo teológico da cena. A lei expõe a falha e condena, mas a graça intervém e salva. E essa intervenção acontece num momento de maior desamparo, quando o fiel já não tem mais forças para se defender. É o reconhecimento da própria incapacidade que abre espaço para o resgate. Uau! É uma sequência de eventos muito intensa. Depois de sobreviver a isso, Fiel entra em um lugar chamado Vale da Humildade. E, claro, encontra um personagem chamado Descontente. Ok, as primeiras tentações eram clássicas, sexo e dinheiro. Mas o que vem a seguir, para mim, é o que torna essa passagem genial. Fiel não encontra um vilão, mas um sentimento. Como se luta contra uma ideia. Exatamente. O descontente não oferece nada, ele apenas critica. Ele argumenta que o Vale da Humildade não tinha uma gota sequer de honra e que andar por ali era uma ofensa a amigos importantes como o orgulho, a arrogância e a glória secular. É a voz interna ou a pressão dos amigos que diz que humildade é sinônimo de fracasso, que se você não está sendo visto, aplaudido e promovido, você está perdendo o jogo da vida. A resposta de Fiel é espetacular. Ele basicamente diz, olha, esses amigos aí que você citou são meus parentes, sim, mas do lado da família que eu reneguei. E eles também me renegaram quando eu decidi seguir este caminho, então estamos quites. E ele finaliza com uma inversão de lógica. Diante da honra, vai a humildade. Ele redefine o que é sucesso. A honra que o mundo, representado por Descontente e seus amigos, valoriza é uma farsa, que leva à queda. A verdadeira honra, a que dura, é o resultado de passar pelo vale, não de evitá-lo. Ele escolhe a sabedoria em vez da popularidade. Mas segundo o próprio Fiel, o teste mais duro de todos ainda estava por vir.
o encontro com um personagem chamado Vergonha. Ele diz que o Vergonha simplesmente não parava de falar, o que já mostra que não foi um encontro rápido, mas uma batalha mental, uma voz insistente na cabeça dele. Sabe, de todas as figuras, a Vergonha é a que me parece mais perigosamente atual. Vergonha não usa violência física, nem oferece um prêmio. A arma dele é o ridículo. É o medo do que os outros vão pensar, o medo de ser julgado, de parecer fraco ou antiquado. E os argumentos deles são tão específicos, parecem tirados de uma caixa de comentários da internet de hoje. Ele diz que religião é coisa desprezível, que ter uma consciência sensível não é coisa de homem, que só os pobres e ignorantes seguem esse caminho, e o mais brutal, que é vergonhoso chorar num sermão ou pedir perdão a um vizinho. Cada argumento é um ataque direto à vulnerabilidade que a jornada espiritual exige. Ele apela ao nosso desejo de parecer forte, inteligente, de estar em sintonia com a cultura dominante. É a voz que diz: não seja intenso demais, não leve as coisas tão a sério, você vai pagar mico. É a pressão para se conformar, para não se destacar por convicções que o mundo considera fraqueza. E a reação de Fiel é tão humana, tão real. Ele admite: fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Ele corou. Ele sentiu a vergonha na pele. Quase foi vencido por ela. Mas essa pausa, esse momento em que ele fica sem palavras, é o ponto da virada. Em vez de continuar reagindo emocionalmente, ele começa a pensar, a analisar os argumentos do Vergonha. Ele começa a se perguntar: peraí, por que eu estou dando tanto valor para a opinião dessa figura? E a conclusão dele é um divisor de águas. Ele pensa: aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ele decide que o padrão que vai medir a vida dele não é a opinião do mundo, mas a palavra de Deus. E com essa nova convicção, ele finalmente ganha força para confrontar o Vergonha e mandá-lo embora. Essa é a chave para vencer a vergonha. Estabelecer uma autoridade superior à da opinião pública. Fiel muda a pergunta fundamental. Em vez de o que as pessoas vão pensar de mim, ele começa a se perguntar: o que Deus pensa disso? Ele percebe que está jogando para uma audiência de um. E ao reorientar seu foco para um julgamento final e divino, o julgamento mesquinho e temporário do Vergonha perde todo o seu poder. É um desfecho muito poderoso para a série de provações. E no final do papo, eles comparam as jornadas por um mesmo lugar, o Vale da Sombra da Morte, e descobrem algo curioso. As experiências foram totalmente diferentes. Fiel teve a luz do sol o tempo todo. Já o cristão, ele teve que lutar contra o demônio Apolion e andou na escuridão total. E esse ponto é crucial. Mostra que, mesmo que o caminho e o destino sejam os mesmos, a jornada de cada um é única. As provações não são padronizadas. Não existe um molde. Cada peregrino enfrenta os desafios que são mais relevantes para o seu crescimento, para a sua história. E isso é libertador, porque nos tira do ciclo vicioso de comparar nossas dificuldades com as dos outros. A sua luta é a sua luta. E é exatamente a que você precisa enfrentar. Então, no fim das contas, o que essa conversa entre cristão e fiel nos ensina? Para mim, fica claro que a jornada de propósito é uma sequência de testes. Alguns são externos e óbvios, como a luxúria da libertina ou a ganância oferecida por Adão. Mas outros, talvez os mais traiçoeiros, são as pressões internas e sociais. O medo do ridículo, o desejo de status e, acima de tudo, a vergonha de ser diferente, encarnada por figuras como o descontente e o Vergonha. E o texto deixa uma provocação no ar. As batalhas mais difíceis e detalhadas de Fio não foram contra monstros, mas contra conceitos, contra vozes na cabeça dele. Isso nos força a perguntar: quais são as vozes equivalentes que a gente ouve hoje tentando nos tirar do nosso caminho? Pode ser a voz do cinismo, que diz que nada vale a pena, a voz da pressão por um sucesso que não nos preenche, ou a voz do medo de ser cancelado por ter uma convicção impopular. E mais importante, qual é a verdade, o padrão, ao qual a gente pode se apegar para, como Fio, encontrar a força de finalmente mandar essas vozes embora? Na nossa próxima análise,
teremos um novo episódio explorando mais deste mesmo livro e as jornadas de seus personagens. Que Deus abençoe a todos.